RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Olá, meu amigo, estamos de regresso. Voltamos, sim, nós voltamos. Voltamos porque sentimos que somos parte da sua jornada semanal e não queremos defraudá-lo com a nossa ausência, não é? Por isso estamos animados, alegres, contentes, porque em Cristo, afinal, nós vivemos e usufruímos de uma doce segurança. E por falar em segurança, parece que a geopolítica mundial continua nos oferecendo um mundo cada vez menos seguro, não é mesmo? Já há quem fale mesmo de uma quase irrupção de uma terceira guerra mundial, diante deste conflito russo-ucraniano, vou assim dizer. Particularmente com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, a situação fica cada vez mais suspensiva, digamos assim. Por isso é importante reafirmarmos que, enquanto cristãos, nós vivemos e experimentamos em Cristo uma doce segurança. Sabemos que a maior insegurança não é aquela que compromete, por exemplo, a nossa capacidade bélica, militar ou pessoal. Uma pessoa se acha em extrema insegurança quando ela é preterida do grupo das ovelhas de Cristo. Esta é que é a verdade. Foi este o caso dos judeus que procuravam sempre interpelar Jesus para obter dele alguma informação ou achar talvez alguma razão para o acusar. Mas Jesus sempre soube dizer-lhes as coisas como convinham. E por isso eu gostava de convidá-lo então a que juntos devêssemos ler o texto de João capítulo 10, versículos 26 a 28. Está escrito assim: Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Bom, o meu texto começa com a conjunção adversativa, mas, tudo porque Jesus estava afinal como que respondendo aos judeus que o abordavam, não é? Procurando saber mais uma vez se ele era de facto o Cristo. Né? E Jesus, ao responder, disse que já havia dito isso em outras circunstâncias, mas que eles teimavam em não crer. Agora, neste meu texto, Jesus está apresentando a razão única e fundamental que levava os judeus a não crerem nele. Porque não sois das minhas ovelhas. Esta era a razão. Ou seja, eles não poderiam crer porque não eram parte do rebanho. Só os do rebanho creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Logo a seguir vemos então Jesus procurando explicar as características destas ovelhas. E por isso eu disse logo desde o início da nossa conversa, portanto, que nós os crentes, as ovelhas, usufruímos de uma doce segurança. Repara, Jesus começa por fazer uma reafirmação ou por reafirmar a realidade de pertença quando ele afirma as minhas ovelhas. Bom, a presença, eu sou professor de português, não é? A presença do determinante possessivo minha, não é? Colocado aqui anteposto ao nome ovelhas, tem um valor distintivo. As minhas ovelhas, não é? Isso é uma reafirmação de pertença e disto deriva, portanto, a nossa doce segurança. Nós estamos seguros porque nós somos ovelhas dele. De seguida, Jesus expressa a condição com que se estabelece, então, a relação entre ele e as ovelhas. Repara, Jesus disse: Eu as conheço. As ovelhas ouvem a voz e Jesus as conhece. Há aqui uma espécie de cadeia de realidades espirituais sendo apresentadas. Ou seja, as ovelhas ouvem, as ovelhas são conhecidas e agora também é dito que elas seguem. Isso aponta para uma fé que dá frutos para a vida eterna. E no fim da sua resposta, Jesus apresenta então aquilo que eu vou chamar de um cordão de 3 dobras que dificilmente se pode quebrar. Eu lhes dou a vida eterna e sua redenção, jamais perecerão. Isso aponta para a segurança
e ninguém as arrebata da minha mão. Aqui está a doutrina da preservação dos santos. Meu amigo, repara que aqui neste texto não estamos em presença de uma parábola, por exemplo, né? Onde as verdades são ditas de forma metafórica. Embora haja aqui uma ou outra palavra usada em seu sentido conotativo, não é? Mas, na verdade, as doutrinas que estão aqui sendo apresentadas estão muito longe de serem meros símbolos, né? Há aqui, na verdade, a reafirmação de uma soberana capacidade de escolher, nomear, proteger, preservar e redimir, né? Todo este peso de verdades afirmadas por Cristo nos conduz a viver com doce segurança. Embora nos achemos num mundo cada vez mais inseguro, vou assim dizer, aqui ecoa aquele grande refrão do Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão a teu lado, não é? E 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Tudo o que é dito por Jesus aqui reforça a nossa segurança enquanto suas ovelhas. Nós estamos seguros porque somos dele, nós estamos nele preservados porque nós o ouvimos. Ouvir a Cristo evita muitos males à nossa alma, não é? Nós somos conhecidos por Ele e isso aumenta a nossa condição de ovelhas seguras. Poderíamos dizer aqui que Jesus está mostrando duas coisas a respeito de si e das ovelhas, portanto. Primeiro, existem as coisas que as ovelhas fazem por causa de Cristo, não é? E segundo, aquilo que Jesus faz pelas ovelhas, não é? Bom, Jesus assegura-nos aqui, jamais perecerão, ninguém as arrebatará. Meu amigo, tente responder a esta questão. Pode haver equipamento militar que garanta mais segurança do que isso? Jamais perecerão e jamais serão arrebatados. Repare que até as armas que geram suposta segurança precisam ser transportadas envolto a um sistema de segurança muito apertado. Bom, meu ouvinte, chega de conversa, devo ser-lhe então agora muito mais direto. Você precisa questionar o teu passado, presente e futuro. Perguntar a eles se você está debaixo desta doce segurança. Ou você vive dias de escuridão emocional, perca de confiança e falta de sinceridade nos relacionamentos. Jesus nos assegura, jamais perecerão e ninguém as pode arrebatar das minhas mãos. Aqui eu vejo consolação para a nossa missão evangelística no mundo todo e em particular na Europa também. Por mais ataques que a fé cristã sofra, apesar de várias ideologias tentando fazer adaptações, arranjos à mensagem da cruz para incluir a todos, mas é necessário aceitar e concordar. Nós, o povo de Deus, vivemos sobre o manto de uma doce segurança. E eu espero que você também esteja sendo coberto pela graça que nos envolve neste manto. Pense nisso. Viva seguro e feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Estamos juntos. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.